sabe quais são os seus direitos, no caso, seja eles quais forem, ou quais forem as suas decisões, né? Muitos casais têm dúvidas sobre esse tal de direito da pensão. Quem tem que pagar, como é que é esse valor, como é que ele é calculado, o que acontece se não paga. E aí, para esclarecer essas questões, a gente conversou com duas advogadas especialistas em direito de família, a doutora Sandra Vilela e a Ivone Zegger. Vamos ver o que elas dizem. Rodou. Direitos e deveres iguais. Para a Constituição brasileira, não há diferença entre homens e mulheres quando o assunto é pensão. Quando um fica com a guarda dos filhos, ao outro cabe o papel de ajudar financeiramente as crianças. Independente de quem vai ficar a guarda, tanto o homem como a mulher, eles são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção do rendimento de cada um. Mas afinal, o que é e como é calculada a pensão alimentícia? Pensão alimentícia, muita gente confunde com alimentos, com o que vai comer, vai ao supermercado, vai ter que comprar alguma coisa. Mas, na realidade, pensão alimentícia é uma coisa muito mais ampla. Pensão alimentícia, eu cunhei uma palavra muito interessante para explicar o que é. É um conjunto de coisas. A palavrinha maltês, a letra M, moradia, a letra A, alimentos, a letra L, lazer, T, de transporte, E, de educação e S, de saúde. Então, portanto, na palavra maltês, você tem a composição total do que compõe uma pensão alimentícia. Em geral, o valor da pensão não pode ultrapassar 30% dos rendimentos de quem a paga. Mas isso não está na lei. É uma prática que se consolidou no costume da sociedade brasileira e que é respeitada pela maioria dos juízes. Quando um juiz fixa a obrigação alimentar do pai, ele está levando em consideração que a mãe também tem a obrigação alimentar dela, só não vai ficar fixado na sentença com a obrigação do pai e da mãe, vai ficar só daquele que não tem a guarda, né? Então, independente se é o homem ou a mulher que vai ter a guarda, a situação é a mesma. O juiz vai olhar a necessidade de quem está recebendo, a possibilidade de quem está dando e como ele vai distribuir essa necessidade da criança entre os dois genitores, fixando o valor exato só daquele que não tem a guarda. Não há possibilidade de você imaginar números, mas existe um binômio que nós chamamos de necessidade de quem precisa e possibilidade de quem paga. Existe alguma diferença no cálculo da pensão, seja ela paga por homem ou por mulher? Não, no cálculo da pensão não. O que a gente tem que pensar é que a mulher, de uma certa forma, ainda no mercado de trabalho tem um rendimento menor, então ela acaba pagando menos, mas é sempre proporcional ao rendimento de cada um. Vale um último alerta bem importante. A falta de pagamento de pensão alimentícia leva aquele que não paga à cadeia. Portanto, se a mulher é obrigada a pagar a pensão alimentícia para o homem e ela não paga, até de birra, não, eu não vou pagar, tome cuidado, porque provavelmente você pode ser presa até voltar a pagar a pensão. Do homem para a mulher é a mesma coisa. Se o homem deixa de pagar a pensão alimentícia para a mulher ou para os filhos, ele também, hoje no país, ainda é a única prisão civil que nós ainda temos na Constituição. A única prisão civil que se tem é falta de pagamento de pensão alimentícia. Vamos lembrar aí o que foi dito, que o valor da pensão é proporcional àquilo que se ganha, seja a mãe, seja o pai. Ainda no Brasil, tirando os grandes centros, a maioria das mulheres não trabalham. E às vezes mesmo nos grandes centros a mulher não trabalha por decisão do próprio marido, que tem ciúme, que que diz, não, você não precisa, agora quem cuida sou eu e tal. E depois a vida, como sempre diz, né, quando estamos juntos são meus bens e meu bem, e quando estão separados são meus bens. Então tem que, às vezes também não dá para mensurar quanto é que o marido ou a mulher ganha, porque são pessoas que têm profissões ou não declaram ou ganham separado. A gente conhece muito disso no Brasil, apesar de não ser legal, a gente sabe. Então é o bom senso do juiz que vai fazer isso acontecer. E lembrando que a pensão alimentícia aí é explicada direitinho pela nossa especialista em direito em família, a doutora Ivone, é maltês, para a gente não esquecer, né? Que é moradia, alimentos, lazer, transporte, educação e saúde, né? Então o valor pago
deve cobrir esses fatores da vida da criança. Dito isso, se vocês tiverem casos ou mais perguntas a respeito disso, que eu acho que direito de família na verdade, é uma pleiade de perguntas, vocês, por favor, nos enviem para aqui, para o Mais Você, que a gente vai ter o maior prazer em correr atrás, tá bom?